Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, um pouco mais dinâmico, utilizando agora uma louça para a gente contextualizar e simplificar alguns tópicos que nós temos abordado aqui nesse conteúdo que a gente tem produzido nessa e em outras plataformas. Hoje, especificamente, eu fui desafiado a falar um pouquinho sobre o ID, explicar aonde se encontra a junção da neurociência afetiva com a teoria, o conceito freudiano de ID, aonde nós encontramos, né, esse conceito se encaixando e o que significa dizer que hoje a neurociência dialoga com a psicanálise, o que nós chamamos hoje de neuropsicanálise, em especial pelo Dr. Mark Solomons, mas, sobretudo, o que isso implica na nossa prática clínica enquanto psicanalista? O que isso muda na nossa prática enquanto terapeutas? Pessoas que estão trabalhando com adoecimento mental das pessoas. Então, hoje, vou utilizar essa lousa aqui para explicar de uma forma mais simples para vocês o impacto da neurociência dentro do que nós conhecemos como psicanálise. Antes disso, alguns avisos. Se você está vendo esse vídeo exatamente no dia 4/7, gostaria de te convidar para participar no domingo, tá, de um webinário que nós teremos sobre o posicionamento científico da neuropsicanálise. Nesse webinário, nós iremos trazer as bases científicas que validam a psicanálise como uma teoria consolidada, cumprindo o critério que o Karl Popper, o filósofo da ciência, intitulou como critérios, os crivos para ser considerado uma ciência. E eu vou demonstrar nesse webinário único que a psicanálise cumpre esses critérios estabelecidos pelo crivo científico e por que ela se consolida como uma teoria científica. Portanto, se você é psicanalista, terapeuta, professor e se interessa pelas teorias psicodinâmicas como um todo, em especial pela psicanálise, eu te convido a conhecer a base da teoria que você pratica. Posso te assegurar que poucos profissionais têm base consolidada para sustentar a explicação da sua teoria e por que a psicanálise, diferente de muitas críticas que nós vemos por aí, se fundamenta como uma teoria científica que, em alguns casos, tem resultados até melhor que outras abordagens cognitivas. Então, se você quer saber mais sobre esse webinário, acesse o link aqui embaixo. No domingo, às 19 horas, nós teremos esse encontro marcado sobre o posicionamento científico do que nós intitulamos neuropsicanálise. Um último pedido: se você está aqui acompanhando esse vídeo, se interessa por esse tipo de conteúdo, te convido a comentar aqui embaixo do nosso vídeo, deixar aquele like, se inscrever em nosso canal para acompanhar outros vídeos que nós traremos aqui desse campo de intersecção entre a psicanálise e a neurociência. O seu like, o seu comentário faz bastante diferença para a gente continuar esse projeto aqui. Mas, sem delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, a minha proposta hoje, então, é falar desse conceito de id, aquilo que o Freud vai intitular como algo presente não apenas no ser humano, mas em todos os mamíferos. O Freud vai dizer que o id, ou seja, esse impulso, em algumas traduções, esse instinto que está presente no ser humano, também é compartilhado por outros animais. Em determinados momentos, ao Freud afirmar que o ser humano compartilha com outros animais esse impulso, esse desejo sexual, o Freud é bastante rechaçado e criticado por essa fala dele. Mas hoje, se nós estudamos essas teorias que o Freud teve há mais de um século e fundamentamos isso pelo olhar da neurociência afetiva, eu posso te comprovar que tem muitas coisas que o Freud foi um gênio a teorizar, mas que hoje nós conseguimos detalhar, estruturar e explicar tudo isso à luz do conhecimento avançado dos dias de hoje. E um desses conceitos, se não o mais importante para quem trabalha com a psicanálise na prática clínica, é o conceito de id. Ou seja, esse id seria representado por aquilo que nós chamamos também de pulsão. Pulsão, basicamente, que o Freud vai dividir isso em pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida, basicamente relacionado ao prazer, à excitação, à felicidade, aquilo que nós obtemos a partir de coisas que são prazerosas. Já a pulsão de morte seria aquilo que nos leva para uma ideia de anulamento, para uma ideia de extinção, para uma ideia de anular a nossa existência. O Freud vai até trazer uma fala interessante dizendo que existe, a partir de um texto dele, além do princípio do prazer, um estado que ele conceitua como nirvana.
O estado de nirvana basicamente seria um estado em que a mente deseja chegar. Tudo aquilo que gera a ideia de pulsão de morte está tentando levar a mente para esse estado basicamente de nirvana, que é basicamente o estado inorgânico, ou seja, onde não há sofrimento, onde não há tensão, onde não existe oscilação emocional. Esse estado de nirvana, à luz da neurociência, hoje nós entendemos que, na verdade, isso se caracteriza como o conceito de homeostase, ou seja, o nirvana não é algo para além do princípio do prazer. O nirvana, basicamente, é um outro lado da moeda, um outro lado dessa gangorra que serve a esse conceito de id, teorizado de novo pelo próprio Freud. Ou seja, existe o id, e para além desse id, então, existe uma espécie de gangorra, uma espécie de bússola. Uma bússola positiva, podemos chamar de estado de vida, etc., e uma bússola mais negativa, que podemos chamar de estado de morte, se ficar mais fácil para vocês entenderem dentro dessa metáfora. Mas o que nós estamos dizendo é que tanto a ideia do nirvana como a pulsão de morte, etc., são estados que servem à nossa existência. São essa bússola, essa seta que vai nos direcionar para esse estado de homeostase, ou seja, esse estado ideal, de menos tensão, de menos sofrimento, de menos disfuncionalidade. Um estado em que a mente mais quieta, mas adormecida, no entanto, não no estado inorgânico, consiga trabalhar, usufruir da sua vida, brincar, se relacionar de uma maneira muito mais saudável. Esse é o estado ideal. Não acaso nós poderíamos teorizar que todas as abordagens por técnicas, conhecimento e caminhos diferentes estão tentando levar o ser humano para esse mesmo estado, para esse estado de homeostase ou, parafraseando o próprio Freud, para esse estado de nirvana. Se nós olharmos para o budismo, por exemplo, existe a ideia do nirvana. O nirvana, basicamente, é esse estado de homeostase, de equilíbrio. Esse conceito de homeostase, trago pelo fisiologista Walter Cannon, vai dizer que, basicamente, nós temos no nosso organismo um estado de equilíbrio, que nós chamamos de homeostase, que seria uma temperatura corporal ideal, uma quantidade de nutrientes ideal, uma quantidade de água ideal. À medida que eu tenho todos esses nutrientes no meu corpo, eu estou suprindo a necessidade que meu organismo tem para ele continuar existindo. Quando falta água, quando falta descanso, quando falta uma vitamina, um nutriente, basicamente eu estou saindo da minha homeostase. E sair da minha homeostase significa sofrimento, significa uma demanda que o corpo está fazendo para que eu vá lá no mundo e supra aquela necessidade. Então, esse conceito de homeostase é a base de todo o tratamento que nós chamamos de neuropsicanálise. A neuropsicanálise tenta levar o indivíduo a esse estado de homeostase, esse estado ideal. Mas a homeostase, hoje nós sabemos, à luz da neurociência, que não existe somente nesse viés fisiológico, nesse viés físico. Existe também um estado de homeostase para as nossas necessidades emocionais, para os nossos estados emocionais. Esses estados emocionais é basicamente o que o Freud chamou de id. Esse id seria as nossas necessidades emocionais. O que categoriza essa necessidade emocional se eu estou falando de um processo evolutivo? Vamos lá, o Freud disse, anteriormente eu já afirmei que esse id, essa necessidade, essa pulsão estava presente também em outros animais e o ser humano compartilhava isso, aquilo que o Freud foi rechaçado. Hoje, o que nós sabemos, através do trabalho em especial do Dr. Jack Panksepp, que é um estadunidense que cunhou o termo neurociência afetiva, é que não apenas o ser humano, mas como Freud em um determinado momento afirmou, teorizou, não apenas o ser humano, mas todos os mamíferos, em especial até alguns répteis, em especial até alguns pássaros, nascem com necessidades instintos. Então, vamos pensar que, pela comprovação da neurociência, todos os animais nascem com esses instintos. Se nós recuperarmos um pouco a ideia do Freud lá de pulsão de vida e pulsão de morte, ou seja, aquilo que vai me gerar um desprazer e aquilo que vai me gerar um prazer, podemos explicar que a neurociência comprova que 4 desses instintos, dessas pulsões, dessas necessidades, são positivas. Ou seja, 4 delas
são positivas. Você sente prazer, uma satisfação quando você alcança essas necessidades no mundo. Mas 3 dessas outras necessidades são negativas. Então, 3 dessas necessidades, não apenas você, ser humano, mas todos os animais, quando ativa essas necessidades, experimentam um estado de insatisfação, um estado de sofrimento. Não existe um consenso ainda fixo ou fundamental entre os neurocientistas, mas o trabalho do Dr. Jaak Panksepp conseguiu fundamentar e comprovar a existência de 7 necessidades emocionais, ou seja, 7 circuitos emocionais. Basicamente, como que o Panksepp, que nessa época não sabia do trabalho do Freud, descobriu esses estímulos emocionais, essas necessidades? Basicamente, ele pegou o cérebro não apenas dos mamíferos, mas o cérebro de muitos animais e colocou o que a gente chama de um eletrodo. Ele colocou um eletrodo no cérebro desses animais para estimular, através de estímulos elétricos, determinados comportamentos. Ele descobriu que existem circuitos que nós chamamos de emocionais no cérebro de todos os mamíferos e alguns animais, que quando você estimula com o eletrodo, o animal tem um determinado comportamento. Não é uma teoria, isso é uma comprovação. Eu posso estimular o cérebro do cachorro, eu posso estimular o cérebro do gato, eu posso estimular o cérebro de humano, e o comportamento, a fisiologia, a bioquímica que será liberada nesse organismo é padronizado, ou seja, existe uma semelhança entre todos eles. Através desses estudos, então, o Panksepp conseguiu comprovar a existência de 7 circuitos emocionais, que nós chamamos em neuropsicanálise de 7 necessidades emocionais. Basicamente, essas 7 necessidades emocionais bate exatamente com o que o Freud chamava de id. Ou seja, id, essa necessidade, essa pulsão, esse instinto, deixa de ser, então, uma teoria e o id passa a ser comprovado pela neurociência. Ou seja, nós não nascemos como uma tábula em branco. Nós não somos uma tábula rasa, como algum filósofo falou. Nós somos seres que já nascemos com necessidades inatas. Essas necessidades, por elas serem inatas, significa que o indivíduo não desenvolve a sua maturidade, a sua cognição para conseguir suprir essa necessidade. Tanto que o cachorrinho que você tem, o pet que você tem, ele já nasce com essas necessidades, tanto fisiológicas de descanso, água, alimento, nutriente, etc., como nós, seres humanos, também temos essas necessidades. Mas, assim como eles, 3 dessas necessidades aqui está presente somente nos mamíferos, ou seja, somente os mamíferos compartilham 3 necessidades especiais. Essas necessidades é a base do que nos categoriza como mamífero, é a base que nos diferencia do que é os outros animais não mamíferos. Mas o mais interessante disso é que se nós nascemos com essas necessidades, elas estão intrínsecas, inatas, nós já nascemos com ela, existe aqui e a base do tratamento em saúde mental, em especial em neuropsicanálise, algo que nós, terapeutas psicanalistas, temos que trabalhar. O que é isso? Basicamente é o que nós chamamos de ego. O que seria o ego? O ego é, eu nasci com essas necessidades e eu preciso chegar na realidade para atender essas necessidades. Como que eu chego nessa realidade? Eu preciso desenvolver habilidades para alcançar essas necessidades. Se eu não desenvolver habilidade, eu não tenho possibilidade de chegar na realidade e suprir essas necessidades. Ou seja, todos nós nascemos inatos com o id. O id seria aquilo que vai trazer uma tensão. O id, ao contrário do que o Freud falava, comprovado pela neurociência, ele não é inconsciente. O id é consciente. Os estudos da neurociência comprovam isso. O id não só é consciente, como o Mark Solms vai dizer que o id é a base de toda a consciência afetiva. É do id que parte tudo aquilo que nós sentimos. Então, o id te faz sentir. Quando o id te faz sentir necessidade de água, necessidade de alimento, quando o id nos mamíferos faz ele sentir necessidade de vínculo, necessidade de um cuidador, necessidade de sexo, necessidade de proteção, você sente isso. Não é algo que você mentalmente constrói. É algo que primeiro você sente, porque lembre-se, o id aqui representa a base dessa consciência afetiva, você sente aquilo, e quando você sente,
Então, isso tenderá a se tornar um pensamento. Por que que nós comprovamos isso? Porque algumas crianças que nascem com uma condição que nós chamamos de hidranencefalia, são condições em que o indivíduo nasce sem nenhuma estrutura de córtex, apenas com tronco cerebral e sistema límbico, esses indivíduos ainda sentem. Eles experienciam prazer, raiva, medo, cuidado e etc. Então, nós entendemos que, assim, esses indivíduos, como o gato, o cachorro ou até mesmo os répteis, que não têm um córtex cerebral muito desenvolvido, já nascem com habilidades para desenvolver, tá, essas necessidades. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a necessidade de um cuidador. Nós precisamos disso. Mas, dadas as circunstâncias da vida, quando esse cuidador se distancia, quando esse cuidador deixa de estar perto de você, qual é o sintoma que o ID tem que causar no indivíduo, em especial no bebê, para que ele chame o cuidador? Então, quando o bebê chora, isso é uma necessidade inata que o faz chorar para chamar o cuidador, para chamar o protetor. Quando o ID sinaliza algo que você sente, isso vai, então, trazer um sintoma, esse sintoma chega à consciência, chegando à consciência, você vai no mundo buscar suprir essa necessidade. Você só vai buscar suprir uma necessidade porque você sente. Então, a ideia é que o sentir precede a capacidade de pensar. Por isso que um tratamento baseado em neuropsicanálise e neurociência afetiva não é um tratamento que se limita à ideia da fala, que se limita à verbalização. Pelo contrário, nós entendemos que se a capacidade de sentir precede a capacidade de falar, haverá um sintoma, haverá um sentir, e esse sentir vai desencadear um comportamento, às vezes um pensamento. Mas o sentir sempre antecede esse comportamento, esse padrão de ação, como antecede esse pensamento, essa atitude, essa crença. Então, nós nascemos com todas essas necessidades. O mais importante para vocês entenderem desse vídeo é que o ID deixa, então, de ser apenas uma teoria, um conceito limitado à psicanálise e passa a ser comprovado pelo estudo científico. Ou seja, em outras abordagens, não vão chamar isso de ID, mas vão chamar isso de necessidades inatas, vão chamar isso de pulsões, vão chamar isso de afetos, vão chamar isso de emoções primárias. Então, a base, o fundamental que nós temos aqui é que o ID é uma comprovação, ele é real. Se o ID sinaliza e eu preciso trabalhar o ego para atender a essa necessidade, e está lá na realidade, o objetivo dessas necessidades é chegar aqui nessa realidade para serem atendidas, eu só posso suprir a minha necessidade de sono na realidade. Eu só posso suprir a minha necessidade de cuidado com um cuidador na realidade. Eu só posso suprir a minha necessidade de vínculo com um cuidador também na realidade. Então, eu preciso sair daqui. Primitivamente, o bebê, como Freud vai dizer, nasce totalmente ID, porque o bebê só nasce com necessidades e tudo que o bebê precisa é para agora. Nós, quando vamos nos desenvolvendo, amadurecendo, vamos desenvolvendo esse ego, e o ego vai ser a habilidade, a maneira que o indivíduo aprende a atender às suas necessidades na realidade. Portanto, a base do tratamento neuropsicanalítico é, como o próprio Freud afirmou, desenvolver o ego. Precisamos desenvolver o ego. Quanto mais eu desenvolvo o ego, mais o indivíduo tem habilidades eficazes para atender às suas necessidades. Se nós nascemos totalmente isso aqui, e algumas literaturas, alguns autores vão dizer que o ego sequer existe, ou podemos dizer que existe lá um ego muito rudimentar. Se esse ego ainda é pouco desenvolvido, e eu já nasci com necessidades, as maneiras que eu vou aprender, ou que eu vou desenvolver, encontrar dentro dessas primeiras figuras cuidadoras, dentro desses primeiros vínculos, para suprir a minha necessidade no mundo, na realidade, serão bastante disfuncionais, porque o ID não espera. Porque o ID não espera o amadurecimento para te fazer sentir necessidade. É por isso que o bebê chora quando ele sente fome. Não há racionalização, não há cognição. É por isso que um cachorro late quando ele sente medo. É por isso que um cachorro ataca quando ele sente raiva. Não é basicamente porque ele olhou, analisou, interpretou e decidiu fazer aquilo. Quando nós somos totalmente motivados pelo ID, nós somos primitivos, nós somos rudimentar.
o nosso trabalho terapêutico é desenvolver o ego. À medida que nós desenvolvemos o ego do paciente juntamente com esse trabalho analítico, o paciente desenvolve, então, habilidades mais eficazes de atender às necessidades. Olha que interessante, quando o Freud vai dizer que quando o indivíduo tem que a gente chama de retorno do reprimido ou retorno de recalcado, nós não estamos falando que é a memória que vem à tona. Parem para pensar, gente, se nós nascemos 2, 3 anos, nós já temos essa necessidade. E 2, 3 anos nós já temos que aprender que nós precisamos chorar para chamar o cuidador, que nós precisamos chorar para chamar alimento, para trazer cuidado, para trazer carinho e proteção. Basicamente, tudo o que eu desenvolver aqui vai servir para a infância, mas não vai servir para a vida adulta. Ou seja, chorar na infância para trazer o cuidador, para conseguir alimento, para conseguir proteção, vínculo, funciona. É limitado, mas na infância funciona porque a natureza, evolutivamente, coloca o cuidador ao lado desse mamífero. Mas na vida adulta, utilizar esse mesmo aprendizado de chorar para encontrar um relacionamento, para trazer um vínculo na vida adulta, não funciona. Quando nós continuamos usando o aprendizado da primeira infância para atender necessidades na vida adulta, nos relacionamentos adultos, basicamente o que nós temos é um sofrimento, é um sintoma que o id continua provocando. É um sintoma que continua vindo do id, exatamente porque a necessidade não está sendo atendida. Esse aprendizado rudimentar serviu para a infância, quando você tinha uma mãe e um cuidador, que segundo Lacan era o próprio ego, que supria a tua necessidade. Mas quando esse ego não está lá mais presente, você precisa aprender uma habilidade melhor para suprir a necessidade. Quando você continua utilizando o aprendizado da infância para atender às necessidades na vida adulta, nos relacionamentos adultos, basicamente você vai ter o que o Freud chama de retorno do reprimido, retorno do recalcado. O que retorna, e isso é muito importante na clínica, não é a memória, não é o aprendizado da infância que vai retornar. O que retorna é a necessidade. Basicamente, o que retorna é o afeto. O que retorna é o sintoma. O que retorna é a necessidade que não foi atendida. Por isso, nós concluímos na clínica neuropsicanalítica que os nossos pacientes sofrem especialmente de sentimentos. Sofrem de sentimentos porque todas as vezes que eu não atendo uma das necessidades que o id demanda para o ego, eu vou ter um sintoma, eu vou sentir isso. Então, quando o paciente sente, é o id pedindo para esse ego que deveria estar desenvolvido para ele atender a necessidade na vida. O problema é que na infância, nós entendemos que quando eu sinto sede, eu posso tomar coca, eu posso tomar suco. Na vida adulta, eu continuo tendo sede e eu continuo tomando coca, suco. Mas não é suco que o meu organismo precisa. Não é coca, não é refrigerante, é água. Da mesma forma, quantas pessoas trazem da sua primeira infância necessidade de vínculo, necessidade de cuidado, necessidade de pertencimento? Quando uma dessas necessidades não é atendida, isso desencadeia uma bioquímica. Vai liberar uma bioquímica que vai trazer esse sintoma a nível fisiológico e a nível emocional. Se eu tenho uma necessidade de vínculo, e aí eu desenvolvi o meu ego na cultura atual buscando dinheiro. Eu busco dinheiro para compensar minha necessidade de vínculo. O que acontece? Dinheiro não garante vínculo, dinheiro não garante cuidado, dinheiro não garante pertencimento, dinheiro garante dominância, garante uma outra necessidade, mas não a necessidade que o indivíduo está padecendo. Isso se categoriza como mecanismo de defesa. Então, um ser humano, diferente de outros mamíferos, tem várias habilidades e criatividades cognitivas de postergar ou de atender às suas necessidades de uma forma simbólica. Mas existe um momento em que essas necessidades não são mais atendidas de forma simbólica, elas precisam ser atendidas no tete-a-tete, na cara a cara, na própria realidade. Então, isso implica que a base, a essência do tratamento neuropsicanalítico é desenvolver o ego do paciente, para que ele consiga e adquira habilidades de atender às suas necessidades na realidade, no seu percurso, na sua história, de uma maneira muito eficaz. À medida que ele atende essas necessidades,
esse sentimento, esse sofrimento, essa preocupação sai do radar da consciência, porque ele entra nesse estado de nirvana. Ele entra nesse estado de uma consciência limpa, uma consciência tranquila. Esse é o objetivo de qualquer tratamento terapêutico. Comenta aqui embaixo se essa explicação fez sentido para você. Se entender um pouquinho disso instigou você a querer conhecer mais sobre a neuropsicanálise, sobre esse campo de intersecção entre a neurociência e a psicanálise. Além da nossa comunidade, onde nós postamos aulas quinzenais falando sobre neuropsicanálise, nós também temos um curso de formação. Esse curso tem a duração de 1 ano, mas agora já está totalmente gravado, então vai depender de você o tempo de conseguir concluir esse curso. Esse curso tem a fundamentação, o material e a estrutura avaliada pelo próprio Dr. Marcos Somos, que é o tradutor oficial das obras do Freud do alemão para o inglês. Ele avaliou e aprovou o nosso material como prática em neuropsicanálise. Além dessa formação, você também receberá um selo de certificação e reconhecimento internacional, comprovando a eficácia e a seriedade do material que nós temos produzido. Para saber mais, acesse o link aqui embaixo, você irá para o nosso site e encontrará muitas outras informações, livros, formações sobre neuropsicanálise. Reforço o meu convite para você participar do nosso webinário no domingo, às 19 horas. Um webinário que está super em conta, um valor muito acessível, menos de R$40, para você ter acesso a um conteúdo de qualidade que vai fundamentar a tua prática em neuropsicanálise. Abraço para você e até o nosso próximo vídeo.